Então, vamos lá, né? Como sempre gosto de começar, né, fazendo uma recapitulação do que vimos, né? Nem vou mencionar o primeiro bloco gases, né, apesar de importante e preparatório, mas entrando especificamente, né, no grande assunto da fisicoquímica chamado termodinâmica, né, que a gente vai estudar em Fisicoquímica 1, em Fisicoquímica 2, em Fisicoquímica 3. Né, a gente vai contemplar, né, os principais assuntos da termodinâmica nas 3 fisicoquímicas que vocês têm obrigatoriamente no curso de licenciatura. E apenas no final, né, da Fisicoquímica 3, né, que a gente entra na cinética química, né, outra parte da fisicoquímica, com bem menos detalhes do que o que a gente faz no estudo da termodinâmica. Né? Isso porque a cinética química tem um caráter bem molecular, né? E aí a gente, como está com uma abordagem macroscópica, né, não tem condições de dar, né, um detalhamento maior na cinética. Né? A parte da cinética macroscópica, digamos assim, é um pouquinho menor. Né? Então, a termodinâmica, a gente tem, né, uma parte macroscópica e, obviamente, uma parte molecular, né? Só que a parte macroscópica é bem extensa, né? De modo que a gente estuda fisicoquímica, né, a termodinâmica clássica, ou macroscópica, na fisicoquímica 1, 2, 3, né, e apenas o final da 3 contempla a parte macroscópica da cinética, né, a cinética clássica, digamos assim. Deixa eu admitir alguém aí. Beleza. Então, voltando ao que eu estava falando, né, em relação à termodinâmica, recapitulando, né, as principais coisas vistas até então, né, iniciamos falando, né, do calor, né, uma forma de transferência de energia motivada por variação de temperatura, né? Depois falamos do trabalho, né, uma forma de transferência de energia não necessariamente motivada por variação de temperatura. E aí, né, através do calor e do trabalho, né, a gente passou pela primeira lei da termodinâmica, que relaciona a variação de uma função de estado, né, denominada energia interna, símbolo U, justamente com essas energias trocadas, como calor ou trabalho. Né? Depois, né, a gente entrou na calorimetria e depois nos cálculos de variação de entalpia, sendo essa parte aqui definida como termoquímica, né? Na sequência, né, eu mandei para vocês o material relativo à segunda lei da termodinâmica, né, que vem, né, dos estudos do ciclo de Carnot, né, enunciada da seguinte forma, né, isso quantitativamente. Né, a variação da função de estado e entalpia, ela pode ser maior do que a razão de Q sobre T, ou ela pode ser igual, né, onde o sinal de igual vale para os processos reversíveis e o sinal de maior para os processos irreversíveis. E na aula de hoje, né, a gente vai tocar essas definições, né, reação irreversível e reação reversível, né? Esses termos, né, a gente definiu pensando no trabalho de expansão, né, e aí a gente entendeu que o trabalho de expansão irreversível, né, seria uma energia trocada devido a uma diferença de pressão bem significativa entre o meio externo e o sistema, e vimos que a tecnologia reversível aplicada, né, ao processo de expansão ou compressão seria aí utilizada quando essa troca de energia acontece, motivada por uma diferença de pressão pequena. Né? O meio externo tem uma pressão, o sistema tem uma pressão e essas pressões são próximas. Né? Então, a gente definiu essa questão, né, dos termos irreversíveis e reversível, os termos irreversível e reversível, difícil, né? Em função do trabalho de expansão e compressão. Hoje nós vamos usar esses termos, né, associados às reações químicas, né? E aí, né, antes de chegar nisso daqui, de chegar no equilíbrio em si, eu preciso falar com vocês de uma função de estado denominada energia livre de Gibbs, símbolo G. Né? Então, nós vimos até agora a energia interna como função de estado, né? E o principal não é a energia interna em si, mas a variação da energia interna. Isso tem relação com calor e trabalho.
Vimos a função de estado entalpia e, mais uma vez, o nosso foco foi na variação dessa função, justamente porque em processos isobáricos, a variação dessa função corresponde ao calor envolvido no processo, né? Então, energia interna, a nossa primeira função de estado estudada. Entalpia, segunda função de estado estudada. Entropia, terceira função de estado que não foi estudada, foi só apresentada, né, nos materiais complementares, e a variação dela, né, dada pela segunda lei que eu acabei de falar. Vamos ver agora uma quarta função de estado, chamada energia livre de Gibbs. Da mesma forma que eu disse para vocês, né, que a entalpia tem uma definição, justamente porque por conta dessa definição, a variação leva a um resultado interessante, da mesma forma a energia livre de Gibbs, né? Eu poderia definir G é igual a energia interna menos volume e pressão. Poderia. Mas essa definição não tem aplicação. A definição que eu vou apresentar para vocês de energia livre de Gibbs, ela tem uma aplicação muito grande, né? Com certeza vocês sabem disso, né? Ouviram falar desde o ensino médio, né? Reação espontânea tem ΔG menor que zero. Reação reversível, ΔG igual a zero, né? Então, da onde veio isso? Né? O material que eu mandei para vocês mostra isso em detalhes, e agora eu vou tentar fazer um resumão disso aqui para a gente já cair na aplicação, que é justamente o equilíbrio químico, tá? Então, entendam. Entalpia tem uma definição aleatória? Não. Tem um porquê da definição entalpia, U mais PV. Tem um porquê. Porque, segundo essa definição, a variação leva a uma quantidade interessante, que é o calor da reação ou do processo. Energia livre de Gibbs tem uma definição aleatória? Não. A definição é H menos TS. Por quê, professora? Porque, segundo essa definição, a variação de G, né, acaba sendo para a gente um critério de espontaneidade. O que é isso, professora? Né? Se ΔG assumir um certo valor X, eu tenho uma conclusão. Se ΔG assumir um certo valor Y, eu tenho uma outra conclusão. Ou seja, né, a partir dos valores, eu tiro conclusões a respeito da espontaneidade. Se vai acontecer ou se não vai acontecer. E vocês já estão carecas de saber, né, que quando eu faço o cálculo de ΔG para uma reação e ele se apresenta, por exemplo, como um valor menos 10 joules, ou seja, um valor negativo, isso é indicativo de que a reação que eu escrevi no papel realmente acontece daquela forma, né? É espontânea a conversão de R em P naquela condição de temperatura e pressão que eu estou considerando, né? Então, resumindo e recapitulando, né, ΔG é um critério de espontaneidade para processos ocorrendo a P e T constantes. Da onde vem isso, professora? Está no material bem detalhadinho, e eu vou tentar agora, né, ser o mais breve possível para mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Energia livre de Gibbs e sua variação. Né? Então, suponhamos que esteja ocorrendo um processo irreversível em um sistema com temperatura e pressão constantes. Né? Então, irreversível, como o nome diz, ó, vai num sentido só. Isso daqui, para a gente, nos leva a concluir que é espontâneo, né? Irreversível, vai naquele sentido e ponto final. Diferente de um processo reversível, que vai, mas também pode voltar, tá? Então, a dedução que vamos fazer agora para a energia livre de Gibbs e sua variação está relacionada a um processo irreversível, né? Não está presa, né? Essa dedução não está presa, não está associada a processos reversíveis, mas sim irreversíveis. Né? Quando a gente escreve HCl mais NaOH, dando NaCl água, a gente escreve com seta assim, né? Indicando que é um processo que vai simplesmente converter o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, em cloreto de sódio. Né?
Diferente quando eu escrevo, por exemplo, uma reação de ácido acético e etanol formando acetato de etila e água. A gente escreve considerando isso ali, né? Ou seja, esse símbolo da seta indo apenas diz respeito a um processo irreversível, e a seta indo e voltando diz respeito a um processo reversível. Ok, já já a gente vai detalhar mais isso. Né? O que eu quero que vocês entendam é que essa dedução agora diz respeito a processo irreversível. Então tá lá. Tá aqui a representação, tá? Então, interessante, né? Vejam que eu estou pegando aqui, né, aonde está acontecendo o processo, que é o sistema, e estou pegando um pedacinho daquilo que está em contato com o sistema, que nós chamamos de vizinhança. Por quê? Né? Porque a interação da vizinhança com o sistema é que permite o sistema se modificar de alguma forma. Né? Então, assim, trocando em miúdos, eu tenho lá um pedaço de gelo. Se aquele pedaço de gelo ficar isolado do ambiente, ele vai ficar gelo o resto da vida. Ele só se altera, algo só acontece se é possível a interação do sistema com o meio externo. A gente chama de vizinhanças. Tá? Então, isso aqui é uma representação, né, de um processo acontecendo, em contato com as vizinhanças e tudo mais. Não está preso à reação química, né? Qualquer processo espontâneo. A T e P constantes, né? Essa condição é bem interessante e aplicável às reações, porque nenhuma reação no mundo real é feita sem controle de temperatura e pressão. Né? Eu não deixo o negócio aquecer, eu não deixo o negócio esfriar, eu não deixo a pressão subir nem abaixar, existe um controle. Essas são as variáveis de trabalho, existe um controle. Então, essa dedução, né, aplicada a processos isotérmicos e isobáricos vai ser muito útil para reações, que acontecem justamente nessa condição. Então, vai desenvolvendo aqui. Opa! A gente vai desenvolvendo, né? E aí começa, né, a matemática aparecer. Isso daqui, conforme vocês viram, passei para vocês, é a segunda lei da termodinâmica aplicada a um processo irreversível, né? Ou seja, espontâneo. Né? Se, olha aqui, ó, eu tenho o processo acontecendo, um pedacinho das vizinhanças interagindo, e esse limite mais grossinho preto aqui, né, é um limite imaginário. Né? Se a gente não colocar limite no nosso modelo, não dá para chegar a conclusão nenhuma. Né? Então, imagina que eu estou analisando o gelo em contato com, vamos supor que eu tenha gelo, água, né? Deixa eu fazer o desenho aqui, né? Água, um pedaço de gelo, aí existe uma interação com esse ambiente bem em contato com o meu becker, e mais distante, né? Mais distante, um outro ambiente, aí aqui tem como é que se chama? Uma luz pendurada, né? Aí eu quero analisar a interação que está tendo, como é que essa luz está jogando calor aqui para derreter esse gelo. Pô, né? Se eu ficar nisso, eu não chego a lugar nenhum. Então, é preciso que a gente defina muito bem, né, um limite para a nossa análise. É o que está sendo feito aqui, tá? De modo que dentro desse círculo rosa está acontecendo tudo, mas como no calorímetro, não sai e nem entra nada. De modo que aqui dentro do sistema rosa, eu entendo que tenho um sistema isolado, dentro da parede rosa, melhor dizendo. Né? Então, voltando aonde estávamos, essa é a segunda lei para um processo irreversível, né? E essa é a segunda lei para um processo irreversível acontecendo no sistema isolado, que é o que eu estou modelando, né? Então, se a entropia, né, a função de estado, ela vai ser uma soma da variação do sistema com as vizinhanças, né? Se eu expresso a variação das vizinhanças como dq sobre t, segundo a segunda lei, né? E substituo, eu passo para cá, né? E quando eu pego aqui, ó, quando eu pego isso daqui e associo à primeira lei, qual é a primeira lei, professora? du igual dq mais dw, né? Aqui eu tenho dq, né? Se eu passo esse dq para cá, fica menos dq. Então, menos dq é menos du mais dw, o que está escrito aqui, ó, né? E aí, né, agora é algo interessante é feito aqui. Olha só, esse dw, né, está sendo expresso como trabalho de expansão e compressão, aquele que a gente estava vendo até então, mas tem um termozinho dw'. O que a gente definiu? Né, que trabalho representa troca de energia,
né, diversa, né, qualquer tipo de troca de energia que não seja necessariamente motivada por variação de temperatura. Então, essa dedução aqui está genérica, um processo. Já já vamos aplicá-la a uma reação, que é o nosso interesse, né? Então, esse termo dW' tem a ver com uma parcela de energia, né, trocada devido à ocorrência do processo em si, que nós vamos aplicar já já a reação, né? Então, olha aqui, né, o dW de expansão e compressão é menos PDV, e esse dW' se mantém, né? Então, aqui, né, foi feito só uma modificação, foi multiplicado por T, aqui foi reescrito, né? Oh, meu pai. Meu Deus, que isso? Isso, né? De modo que chegamos nisso aqui. Meu Deus, o que é isso, professora? Olha só. Essa é uma expressão que até então está relacionada a um processo irreversível ocorrendo com temperatura e pressão constante. Professora, mas o que significa isso? Né? O que significa isso? Né? Então, vamos olhar agora, né, para tal função energia livre de Gibbs, que eu falei para vocês que tem uma definição própria, tá? Então, eu vou para cá. Né? Uma definição própria no sentido real da palavra mesmo, apropriada, né? Então, H a gente viu que é 1 mais PV, beleza. Isso dá o DH igual a DQ no processo isobárico. Ok, já é água passada. G, estou definindo agora, é H menos TS. A diferença entre a entropia e o produto TS foi definida como energia livre de Gibbs. Vamos ver também o porquê desse nome. Olhamos agora, então, para a variação, né? DG vai ser igual. Lembrando que H, né, é U mais PV. Então, DG é igual a DU mais PDV mais VDP menos TDS menos SDT. Meu Deus, quanta letra? Sim, mas já já a gente vai ver uma aplicação para isso. Tá? Por hora, aqui temos uma definição. Nós estamos aplicando, né, a variação dessa definição de G, para ver se vai ter alguma utilidade, né? Apliquei aqui, né? Se G é H menos TS, mas IH... Opa, peraí. Vermelhinho, vem comigo. Se G é H menos TS mais H é 1 mais PV, então a variação de G é a variação de U, variação desse produto e variação desse produto. Foi o que eu escrevi aqui, tá? Mas DU, nós sabemos da primeira lei, que é DQ mais DW. Né? Então, vamos aplicar isso aqui e ver onde vamos chegar. Né? Mudar de slide. Então, DG é igual a DQ mais DW mais PDV mais VDP menos TDS menos SDT. Vamos dar uma olhada nisso aqui e naquela expressão que eu tinha destacado lá no PDF. Vamos ver se já tem alguma analogia. Né? Olha aqui eu tenho um DU. Olha, então nessa expressão aqui eu tenho DU e lá eu abri o DU. Não vou abrir não, né? Vou voltar e deixar o DU do jeito que estava. Estão entendendo? Né? Deixa eu voltar aqui aqui, né? Eu abri esse DQ mais DW, mas não vai ser necessário, porque eu quero ver se tem alguma analogia com aquela expressão e essa daqui, tá? Então, deixa eu tirar isso daqui, vou excluir isso daqui e vamos manter só essa. Né? Então, aqui eu tenho, mais embaixo, DU menos PDV mais TDS mais DW'. Vamos ver. DU menos PDV. Cadê? Já está quase, né? Tem alguma coisa aqui ainda a ser modificada. Mais TDS, mais DW'. Deixa eu ver o que foi feito.
botar para cá. Tem que aparecer aqui, para mim, o TDS. Então, o DQ eu vou ter que substituir. Vou voltar aqui. Mais PDV. Deixa eu deixar como estava mesmo. Menos PDV, que é o DW, mais um DW', né? Isso daqui, ó, tudo é DW. Essa primeira parcela é o trabalho de compressão e expansão, e essa segunda parcela é um trabalho qualquer. Mais PDV, mais BDP. Menos TDS, menos SDT. Já vejo aqui, eu consigo cancelar um termo. Esse aqui vai cancelar, ó. Menos PDV mais PDV, né? E o DQ, TDS. Por que DQ é TDS? Né? Porque da segunda lei, né, se a gente lembra, segunda lei é DS igual a DQ sobre T. Se eu multiplico cruzado, DQ é TDS. Então, DQ, TDS. Mais DW', mais VDP, menos TDS, menos SDT. Deixa eu voltar lá. Espera aí, que eu também vou cancelar, né? Já enxerguei aqui. Ó, o TDS, cancelei com esse daqui. Então, deixa eu voltar para o preto. Então, por hora, está sobrando aqui para mim DW' mais VDP menos SDT. Acho que não era bem isso que eu queria provar, não, mas vai servir para que eu explique o nome energia livre de Gibbs. Deixa eu manter e vamos olhar aqui, né? TDE menos PDV mais TDS mais DW'. Não, não é esse caminho que eu quero tomar, não, mas não tem problema, né? Vocês podem ficar assim, que professora doida, vai e volta. É porque isso daqui, se eu substituo uma coisa, eu vou por um caminho, substituo de outra, eu vou por outro caminho. Mas o que acontece é que, né, a gente sempre chega a algum lugar. Olha isso aqui, né? Se eu tenho processo isobárico, DP vai a zero. Se eu tenho processo isotérmico, DT vai a zero. E o que eu tenho aqui, ó? DG igual a DW'. Né? O que é esse DW'? É justamente uma energia livre para a realização de algum processo. Né? Então, através dessa expressão que eu acabei de chegar aqui, né, aplicando ela a um processo em P e T constantes, eu chego nessa igualdade, DG igual a DW'. Essa DW', né, eu estou pensando que é uma parcela relativa a uma troca de energia que vai acontecer por conta do processo espontâneo que eu estou representando. Por enquanto, não apliquei as reações. Né? Essa troca de energia é justamente uma energia livre, né, que vai ser trocada espontaneamente quando o processo ocorre. Então, daí o nome energia livre de Gibbs. Né? Poderia pensar em qualquer outro nome. Foi pensado em entalpia para H, né? Por que energia livre para G? Justamente por conta dessa igualdade aqui. Beleza, então já matei uma coisa fazendo esse desenvolvimento aqui. Mas deixa eu voltar para o PDF, né, que eu vou conseguir fazer melhor por lá. Isso aqui vocês entenderam, né? Partiu, deixa eu botar preto, partiu daqui, processo espontâneo. Substituiu sistema e vizinhanças. Caiu em DQ, primeira lei, chegou aqui. Né? Vamos seguir o PDF, que o meu raciocínio foi mais estruturado aqui. Caramba, dei uma volta.
tá aqui. Espera aí, já eu acho. Desculpa, então. Esse é o aqui. Ué, naquele arquivo não tem isso? Enfim. Vou dar uma travada aqui, vocês estão me vendo ainda? Sim, sim. Meu Deus. Sim. Olha aí, olha o que aconteceu. Vamos ver se ele consegue se reerguer aqui. Fecha, meu querido, e volte. Feche, vamos lá. Tá. Então, isso é o que estava lá naquele arquivo que eu achei que tinha mandado esse aqui para vocês, né? Lembra dessa expressão? Deixa eu abrir para vocês conferirem. É essa mesmo. Aqui, ó. Menos DU, menos PDV, mais TDS, mais DW'. É justamente essa aqui, ó. Né? Aqui a diferença que eu multipliquei por menos 1, né? Aí eu coloquei nesse arquivo que não é o que eu tinha mandado para vocês, vou mandar esse aqui, que está uma construção mais organizada, né? Então, antes de prosseguirmos, né? Seja a função G, né? Isso aqui eu já tinha feito com vocês, ó. DG igual a DU mais derivada de PV menos derivada de TS. Cheguei aqui e aí, ó, apliquei a T e P constantes igual eu tinha feito anteriormente. A diferença é que eu não abri DQ e DW aqui, ó. Quando vocês reverem o vídeo, vocês vão ver que eu abri, né? E foi isso que me enrolou ali na dedução. Não precisava ter aberto, né? Então, vejam, a equação verdinha, DU mais PDV menos TDS. Olha a analogia dela com a amarela que a gente estava trabalhando com ela mais em cima. Né? Analogia quase total, tá vendo? DU mais PDV menos TDS, DU mais PDV menos TDS. Então, esse termozinho aqui, né, que eu destaquei, que eu destacando agora, equivale a tal da DG, mas tem um termozinho a mais, né? Então, isso daqui me leva a crer que a equação que está destacada em amarelo é mais completa da que está destacada em verde. Né? De modo que eu poderia, se essa é verde é DG, eu poderia dizer que essa amarela é a DG do processo, porque tem um termozinho a mais, né, mais completo. Aqui, na definição, ó, H-TS, o que eu fiz foi apenas aplicar a variação. Essa equação em amarelo, ela já está levando em consideração o tal do processo, que é a reação. Tá? Então, essa equação em amarelo seria uma equação mais completa em relação a verde, mas não deixa de ser DG. E olha o que está aparecendo aqui, gente, DG menor que zero. O que vocês sabem? Toda reação espontânea apresenta ΔG menor que zero. O que eu deduzi agora é para reação? Não, é para qualquer processo. Então, uma reação espontânea, vamos particularizar agora para a reação. Uma reação espontânea a T e P constantes tem associada a ela uma variação de G negativa. Tá? Então, aí a gente conclui que, se eu escrevo no papel A mais B dando C, numa certa temperatura e numa certa pressão, isso aqui é papel. Eu não sei o que acontece no mundo real. No papel, eu faço lá ΔG, que seria G do produto menos G dos reagentes. Isso é uma forma de calcular ΔG. Fiz a continha, achei lá, ΔG igual a mais 9 kJ. Qual é a minha conclusão? Ó, nessa condição de temperatura e pressão, a reação não acontece, não. Vou para o laboratório, rendimento zero. De fato, não acontece. Né? Então, a energia livre de Gibbs, né, ela permite prever o que vai ocorrer. Né? E olha que coisa interessante, cara. A gente partiu de um modelinho lá do processo espontâneo, não sei mais o quê, né? Através de um modelo matemático para um processo irreversível, qualquer, ocorrendo a T e P constantes, foi encontrado que, nessa situação, DG é menor do que zero.
Ou seja, se eu calculo ΔG e encontro negativo, o negócio acontece. ΔG, então, é um critério de espontaneidade. Se eu estou no papel, quero saber, será que a minha síntese vai dar um rendimento legal? Eu tenho lá, né, composto S, a estequiometria está lá, SS, no papel, estou eu fazendo lá minha reação de síntese, estou propondo que eu vou conseguir construir isso daqui, né, numa certa temperatura e pressão, vamos supor que seja temperatura ambiente, pressão ambiente, né, eu vou misturar R e vou misturar S e vou misturar P, com o intuito de obter C e D. Antes de ir para o laboratório, se eu tenho dados termodinâmicos AT e P, eu faço a continha. ΔG é igual, né, G do produto C mais G do produto D menos G do reagente S mais G do produto P. Faço a conta lá, encontro menos 32,7 joules. Ok. Na condição de temperatura e pressão ambientes, o que eu estou programando no papel que vai acontecer, vai acontecer. Vou para o laboratório e acontece. E tem um rendimento satisfatório. Tá? Então, a energia livre de Gibbs não é de reação, não, gente, qualquer coisa. Né? Por quê? Porque G é H-TS, cara. Tudo bem que ΔG para uma reação seria G do produto menos G do reagente, fato. Mas G também é isso aqui. De modo que DG é DH menos D de TS. Tudo tem uma entalpia, uma temperatura e uma entropia. Então, isso aqui não é de reação. Notem a abrangência, notem o poder da termodinâmica, né? A capacidade preditiva. Se a gente entende isso, né, e tem meios de buscar essas propriedades, a gente consegue fazer essas previsões. Energia de Gibbs não é de reação. Energia interna não é de reação, é de qualquer coisa. Tudo que é material tem uma energia interna, né? Pode passar por uma variação se houver interação com o meio externo. Né? Tudo tem uma entalpia que pode passar por uma variação de entalpia se algum processo acontece. Tudo tem uma energia interna. Se eu aplico isso às reações, que é o nosso foco, aí está ótimo, né? Mas eu tenho que ter em mente, não posso ser limitado e achar que isso aqui é química, que é reação, que é orgânica, inorgânica. Isso daqui é o mundo material, tá? São leis gerais, né, abrangentes. Daí a nossa dificuldade para conseguir raciocinar com isso tudo, porque são poucas coisas aplicadas a tudo, tá? Então, resumo por enquanto. Energia interna, entalpia, energia livre de Gibbs. Opa, muito legal essa energia livre de Gibbs, porque a variação dela, né, ela constitui um critério de espontaneidade para processos isotérmicos e isobáricos. Vamos tirar processos e vamos falar reações isotérmicas e isobáricas. Como é que pode, professor? Isotérmica e isobárica é a realidade. Nenhuma reação é conduzida sem controle de temperatura e pressão. Né? A temperatura não é permitida, né, variar à vontade e nem a pressão, de modo que as reações, né, podem ser classificadas como processos irreversíveis, isotérmicos e isobáricos. Opa, então se aplica ΔG. Reações irreversíveis, isotérmicas e isobáricas têm associadas a ela um DG menor do que zero. Agora, a gente faz o exercício contrário. Se eu quero saber se uma reação vai ocorrer, eu calculo o ΔG. Qual é a dificuldade? Ter essa tal energia livre de Gibbs para as espécies participantes da reação. Né? Então, eu sei que G é H menos TS. DG, a entalpia, né, não é um valor absoluto. Lembra lá da termoquímica? Né? Assume-se entalpia zero para substâncias simples, compostas, no seu estado padrão, né? De modo que, na verdade,
não temos entalpia absoluta, energia livre de Gibbs absoluta, energia interna absoluta. Então, o que eu posso ter para cada substância, né, composta, né, é um valor relativo de energia livre de Gibbs, né, esse D de relativo a um padrão, tal como a entalpia relativa a um padrão, a temperatura absoluta e isso daqui, né, a entropia não relativa a um padrão, porque a terceira lei, né, nos garante que a entropia vai a zero Kelvin, né? Então, notem que a gente tem nas tabelas assim, ó, ΔH 0F, né? Isso indica que é um valor relativo. Temos na tabela ΔG 0F, indica que é um valor relativo. E temos S0F, né, indicando que é um valor absoluto. Justamente por conta da terceira lei, né, que postula com bastante coerência que quando a temperatura vai a 0 Kelvin, a entropia vai a zero. Porque a entropia é a multiplicidade, né? Os graus de liberdade. Se a temperatura é reduzida a zero, a liberdade é nenhuma, tudo para. Então, a entropia, né, é zero. Zero. Então, beleza. Né? Energia livre de Gibbs. Se eu tenho energia livre de Gibbs para os compostos, eu consigo fazer ΔG de uma reação. Mas um outro caminho, né, é lembrar que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, da própria definição de G aplicada a um processo isotérmico isobárico. Né? Se G é H menos TS, né? Se eu estou considerando processo isotérmico, ó, na hora que eu faço a variação, eu tenho variação de H menos temperatura está constante, a variação de S é perde. Tá? Então, se eu tenho a energia livre de Gibbs dos compostos, tranquilo, tiro ΔG. Se eu não tenho dos compostos, eu posso sair por aqui, né? Por meio da variação de entalpia e da variação de entropia. O importante é ter em mente de onde veio isso tudo. Em detalhe, está no material que eu mandei. A minha explicação aqui agora deu embolada, mas serviu para mostrar o porquê do nome, né? Beleza, isso para processo irreversível, que a gente representa assim, né? Agora eu pergunto para vocês, olha isso daqui, vamos lá. Ácido acético, vou representar assim, mais NaOH. Ácido fraco, base forte. A gente representa assim, né? Vai formar o sal e água. Acetato de sódio mais água. Ninguém escreve isso aqui porque ninguém é maluco. Ninguém faz isso aqui. Nesse tipo de reação. Ninguém faz isso. Indicando que essa reação é irreversível, né? Você tem a reação do ácido fraco com a base forte e, filho, vai formar o sal e água. O sal e a água não vão voltar a ser ácido acético e base, não. Tá? Isso daqui a gente escreve assim. Ninguém questiona isso. Ninguém escreve certo de reversibilidade nesse caso. Né? Ninguém questiona que a reação é irreversível. Agora, o mesmo bendito ácido acético, quando a gente representa a ionização dele, qualquer aluno de ensino médio sabe que isso tem que ser feito usando isso aqui. Não é qualquer nome, desculpa, né? A verdade nessa não, ainda mais nos dias de hoje. Né? Mas, teoricamente, né, já deveria estar no sangue, que no caso do ácido acético, a gente, por algum motivo, representa a ionização dele usando isso daqui. Né? Um símbolo de reversibilidade. Qual o produto disso aqui? Íons hidrônio e o ânion acetato. Né? Agora, não pode. Aqui é o mesmo ácido acético. Quando reage com a base, a gente usa uma seta só. Esse ácido acético, quando reage com água, a gente usa seta N voltando. Né? Por que isso? Né? Por que a gente, nessa situação aqui, considera irreversível e nessa que considera reversível? Por que isso? Da onde que tiraram isso? Então, vamos olhar para cá. Olha isso aqui. Opa, aí. Para cá, meu filho. Eita, isso. Olha isso aqui, né? Ninguém discute que
né, conforme uma reação está acontecendo, tem lá, reator fechado, temperatura controlada, vamos supor que seja fase líquida, então não preciso ter controle de pressão, né? Misturei os reagentes, conforme o tempo vai passando, eu vou tendo produtos no meio. Ninguém questiona que eu posso muito bem, de tempos em tempos, dar uma olhada aqui dentro em relação à composição desse meio. E eu quero dizer, né? No início, tinha apenas R. Passou 1 minuto, eu tenho um pouco menos de R e já tenho um pouquinho de produto. Passou 10 minutos, papapá. Ninguém questiona, a gente consegue entender perfeitamente que não tem nenhuma dificuldade e é algo totalmente normal ao longo do tempo eu estar interessada em saber como está a composição do meio. Para que isso, professora? Para saber se a reação já acabou, pô. Né? Quando a gente mistura R1 e R2, né, visando achar, né, obter um P, nós queremos saber se está andando, né, se está aumentando a quantidade de produto, como é que está evoluindo. Né? Então, não é nada extraordinário nós termos um gráfico no qual a gente relacione ao longo do tempo a composição do meio reacional, por exemplo, em termos de concentração molar. Tá? Então, é totalmente normal a gente poder fazer esse tipo de coisa. Estou avaliando a composição, estou olhando como é que está a composição do meio reacional ao longo do tempo. Né? Tranquilo. E aí eu posso ter duas situações, né? Eu posso ter uma situação, né, onde eu estou analisando aqui os reagentes, né? Tá show. Deixa eu mudar a cor. O tempo está passando, está caindo, beleza, é o que eu quero, reação acontecendo, beleza. E, caramba, a partir de tempo, telinha, não tem mais nada de reagente, né? Consumiu todo o reagente, né? A partir de telinha, não tem mais nada, então posso entender aqui que em telinha a reação acabou, né? Sem problema nenhum. Posso dizer que a reação foi completa, né? Isso aí. Esse caso aqui é show. Nota 10. Mas esse caso aqui, nota, sei lá, 7. Né? Olha aqui, o reagente vai caindo, mas chega a partir de uma hora que ele não cai mais, não. Nem que a vacatuça. O tempo passa, ele permanece no mesmo local. Não completa. É da reação, né? Obviamente, isso aqui representa uma reação 1, isso aqui uma reação 2. As duas, obviamente, numa certa temperatura, né? Porque ninguém deixa a reação correr com qualquer temperatura. O fato é que esse primeiro caso representa uma situação muito maneira, muito favorável, né? Onde todo o reagente zera, e esse aqui não. Só que esse tempo telinha aqui é algo que a gente precisa, né, dar uma pensada, né? A partir de telinha, não tem mais variação aqui, zerou, e não tem mais variação aqui, chegou no máximo. Do mesmo modo, a partir de telinha, no segundo caso, não tem mais variação, não diminui mais, e não tem mais variação, não aumenta mais. Essa situação, onde não tem mais variação de composição no meio reacional, é espontânea. Ou vai passar por aqui, filho, ou vai passar por aqui. Ou não vai ter mais variação porque zerou, ou simplesmente vai chegar uma hora que vai parar de diminuir o reagente, parar de diminuir, aumentar o produto. O fato é que, a partir de um tempo telinha, qualquer reação, qualquer processo vai parar de mostrar variação. Vamos focar nas reações, equilíbrio químico é o meu objetivo. Né? Então, ou num caso ou no outro, a partir do momento que não há mais variação, nós classificamos, né? Nós definimos que a condição de equilíbrio químico foi atingida. Então, isso que é equilíbrio químico. Nada a mais, nada a menos. Equilíbrio químico é uma condição natural e espontânea, a partir da qual, quando atingido esse equilíbrio,
não tem mais variação de concentração, né? Ou de maneira mais genérica, de composição. É velocidade de lá, de cá, isso aí já é outra coisa, né? O equilíbrio químico é um fenômeno. Todas as reações chegam no equilíbrio. Algumas, elas chegam no equilíbrio com zero de reagente e, obviamente, o máximo de produto. Essas são classificadas como irreversíveis. Meu filho, só forma produto, zera o reagente. Mas algumas reações, né, elas param de mostrar essa variação, elas atingem o equilíbrio, de modo que fica ali restando, né, fica ali em equilíbrio, no meio, presente, uma certa quantidade de reagente. O que nos leva a crer que a quantidade de produto formada não é a máxima. A conversão não é completa. E aí nós representamos isso assim, né? Indicando que o processo é reversível, a reação vai para produto, mas a partir de um tempo telinha, o produto volta a ser reagente. Professora, da onde que tiraram isso? Né? Por que a gente simplesmente não fala que a reação parou de acontecer? Né? Que o reagente não reage mais? Na verdade, né, foram feitos experimentos e demonstrou-se essa possibilidade, né, de que uma reação ela pode ir, mas pode também voltar. Não são todas. Esse caso aqui, ó, é irreversível. A reação não volta, ela vai, ponto final. Esse aqui, né, a gente poderia pensar que a reação para, mas foi demonstrado que ela não para. Ela passa a acontecer no sentido direto e inverso. Daí o nome reversível, daí essa setinha aí indo e voltando. Professora, mas como viram isso? Né? Pensa comigo. Né? Imagina a reação A, B, numa certa temperatura. Né? Eu pensar só na temperatura porque a reação está em fase aquosa, mais ordinária. No tempo T igual a zero, vamos colocar lá que eu coloquei 2 mols de A, não tinha nada de B. O tempo passou, né? Eu medi lá 0,3. Eu medi alguma propriedade do meio que pode ser relacionada à concentração e com isso eu pude fazer uma estimativa, né? Um cálculo para achar a quantidade em mols, por exemplo. Né? Então, o tempo T igual a T, tem 0,3 desse aqui, vamos supor que seja 1,9 desse aqui. Né? No tempo T, T1, T2. Novamente, medi 0,3 e 1,9. Tempo T3. Novamente, medi 0,3 e 1,9. Ou seja, meu filho, o equilíbrio já chegou. Né? Eu não diminuo mais do que 0,3 e não aumento mais que 1,9. É real, é a situação da reação, não tem o que fazer. Né? É a situação dela, espontaneamente ela caminha para isso. Aí a gente se pergunta, e se eu adicionar aqui, depois que o equilíbrio se estabeleceu, eu tenho 0,3 no meio, 1,9. Vou adicionar 1 mol de B. O que a gente espera? Ah, vai ficar 2,9 e 0,3. Concorda comigo? Sim. Mas não é o que acontece, não. Né? Assim que esse 1 é adicionado, começa a variar tudo. De modo que eu chego no outro equilíbrio, onde eu tenho, por exemplo, lá, 2,9. Eu tenho, por exemplo, 2 e 0,5. Não estou pensando em números aqui, não, tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Seria 2,9, né? Mas não fica 2,9. Esse 1 que foi adicionado, de alguma forma, nessa perturbação no equilíbrio, né, faz com que o equilíbrio se desloque, que ele se movimente, ele pare de estar ali parado, digamos assim, e um outro equilíbrio é atingido, onde a gente observa que de 2,9 caiu para 2, e de 0,3 passou a 0,5. Ou seja, gente, a reação acontece assim. Eu não tenho como negar. Né? Se ela não ocorresse assim, eu ficaria com 2,9 e 0,3. Mas não é o que ocorre. Tá? Então, para algumas reações, é claro que existe a possibilidade de ir, mas também de voltar. Essas são as reações reversíveis, representadas com seta indo e seta voltando.
Elas não têm rendimento de 100%, não chega no máximo. Fica uma quantidade de reagente lá em equilíbrio. O gráfico delas é assim, o reagente cai, mas não vai a zero, não. Ele chega num valor a partir de telinha e de lá ele não sai, né? Seria aqui a quantidade de equilíbrio. A partir de telinha, filho, permanece. Tempo, concentração. Tá? Então, esse tipo de gráfico, né, onde o reagente não zera, caracteriza reações que chegam no equilíbrio, obviamente, com uma quantidade de reagente residual, né, que permanece ali. Residual dá a ideia de que a reação para, não é bem residual, né? Permanece uma quantidade ali. Né, que Seria um excesso, professor? Não, é porque a reação, ela passa a acontecer no sentido inverso, né? Qual foi a ideia? Eu tinha 0,3 de A e 1,9 de B. Né? Esse 0,3 aqui não está parado, ele continua indo para B, mas o B volta, de modo que o 0,3 se mantém. Como é que a gente verifica que isso daqui acontece justamente com o que eu acabei de dizer? Se eu perturbo jogando, né, produto, a reação não abraça aquele produto que eu joguei, não. Né? Senão, teria aqui no final 2,9, segundo aquela ideia que eu tinha passado anteriormente. Mas não é o que acontece. Né? Esse 1 que eu adiciono aqui no produto, né, no exemplo que eu estou dando para vocês, ele entra, mas ele sai. De modo que no final eu posso ter, como eu tinha dito anteriormente, 2,7 e 0,5. Isso evidencia que uma reação inversa pode acontecer. Então, a nossa ideia não é que a reação parou, o 0,3 está ali, ele não consegue mais se converter em produto. Não é isso. A partir desse tempo telinha, que é característico da reação, né, qualquer conversão para produto gera uma reconversão a reagente. De modo que o nosso entendimento das reações reversíveis é que são processos dinâmicos. Não é que a reação para, mas sim, ela passa a ocorrer no sentido direto e no sentido inverso, com mesma velocidade. Notem que eu não defino equilíbrio químico em termos disso. Equilíbrio químico é invariância de composição. Para explicar o que deve estar gerando isso, nós temos essa questão da velocidade indo e voltando, que também não veio do nada. Veio desse tipo de observação aqui, né? Se eu tenho um equilíbrio já estabelecido e eu perturbo, claramente eu consigo visualizar que existe a possibilidade de uma reação inversa. O que levou, né, todo mundo a passar a usar essa beleza aqui, para esse tipo de reação, tá? Então, ó, as reações químicas, todas vão chegar no equilíbrio. Confere? Não tem para onde correr. Algumas vão chegar com 0 de reagente. Essas são ditas irreversíveis. Outras vão chegar com uma quantidade de reagente que permanece, de modo que a conversão não é total. Eu não chego no máximo que eu poderia chegar, porque o reagente não vai a 0. Essas reações nós chamamos de reversíveis e representamos assim. Não é que ela para, é que a partir de um certo momento, ela passa a acontecer no sentido direto, com a mesma velocidade que no sentido inverso. E essa é a ideia do equilíbrio dinâmico. O estudo do equilíbrio químico, ele acaba se reduzindo mais às reações reversíveis. Porque as irreversíveis, elas são tratadas com cálculos estequiométricos simples, onde a gente assume 100% de conversão. Ninguém entra em tabela de equilíbrio, constante de equilíbrio, para essa reação aqui, né? Ponto final. Se eu colocar um mol de ácido clorídrico e um mol de NaOH, vai dar um mol de NaCl, ponto. 100% de conversão. Agora, se eu coloco, vamos no ácido acético. Coloquei um mol de ácido acético em 1 litro de água. Vai dar um mol de hidrônio? Claro que não.
né? O ácido acético não consegue essa proeza, né? Ele chega no equilíbrio com uma quantidade de ácido acético que não muda mais e que permanece lá, né? E não consegue fazer a conversão completa em hidrônio, não, né? Isso leva a crer que essa reação chega no equilíbrio, né? De maneira reversível. E a gente não pode simplesmente dizer que 1 mol por litro de ácido acético se converte em 1 mol por litro de hidrônio. Não dá para fazer um cálculo estequiométrico simples. A conversão não é 100%. Não vai. É característico da reação. Então, a gente está perdido, professora? Não, eu posso influenciar o equilíbrio, né? Isso em uma certa temperatura, né? T1. Se eu mudar para T2, o quadro é outro. Né? Vamos supor que esse 1 aqui, né, gerou apenas 0,2 de hidrônio. Isso na temperatura T1. Se eu mudo para a temperatura T2, já é outro quadro. Eu posso, de repente, ter 0,4. Quem sabe? Né? Vai depender da reação. Né? A condição de equilíbrio, né? A composição do equilíbrio depende da temperatura e da pressão. Né? Oh, meu Deus. Se eu faço a reação a 25 graus Celsius e 1 atm, eu vou ter uma composição X lá. Se eu faço a mesma reação a 75 graus Celsius e 1 atm, eu vou ter uma composição Y. O estado final, né, a composição de equilíbrio de uma reação, tanto reversível como irreversível, tá? Depende muito da temperatura. Eu posso ter uma reação com 100% de conversão na temperatura ambiente. Mas se eu coloco ela, de repente, a 500 graus Celsius, a conversão vai a 10%. Depende da reação. Não é porque a temperatura aumentou que a conversão vai aumentar, não. Isso é um erro. A temperatura aumentar faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Né? Se é 25 graus Celsius, o meu T1', por exemplo, é meia hora, se eu faço a reação a 75 graus Celsius, com certeza T1' vai ser menor que 30 minutos. Isso porque a temperatura, o aumento da temperatura, né? O aumento da temperatura agiliza as reações, né? Faz com que elas terminem. Terminar significa chegar no equilíbrio, né? Faz com que elas terminem mais rápido. Tá? Mas não quer dizer que vai ter mais produto ou mais reagente. Isso aí é outra coisa. Tá? O que eu estou querendo dizer é que a composição, o estado final de um meu reacional depende de como eu estou permitindo que a reação ocorra. O que eu quero dizer com isso? É que temperatura e que pressão que eu botei para ela. Porque sou eu que boto. Eu defino, essas são as minhas variáveis de trabalho. Eu defino temperatura e pressão. Em função disso, eu vou ter um determinado rendimento. Oh, meu Deus. Se eu quiser modificar esse rendimento, eu vou ter que alterar temperatura e pressão. Tá? Mas não confundam. Ah, professora, sempre que aumentar a temperatura vai aumentar o rendimento? Depende da reação. O que nós podemos concluir com certeza é que o aumento de temperatura faz com que a reação termine mais rápido. E terminar significa chegar no equilíbrio. No caso das irreversíveis, terminar é terminar mesmo, é converter os 100%. No caso das reversíveis, é chegar naquela condição lá de pressão de produto que não muda mais e reagente que não muda mais, tá? Então, ó, conceitos chaves. O que é equilíbrio químico? Diante disso, o que é uma reação dita reversível? O que é uma reação dita irreversível? Quem define a composição de um determinado equilíbrio? Temperatura e pressão. E o rendimento de uma reação reversível vai depender, né, da composição de equilíbrio que ela atingir. Eu posso modificar isso? Com certeza eu posso. É só mudar a temperatura e pressão que eu vou chegar numa condição que seja mais favorável para mim. Irreversíveis, cálculo estequiométrico simples.
Nem se fala em equilíbrio das reações irreversíveis. Simplesmente faz-se um cálculo estequiométrico simples. Já para as reversíveis, que não tem 100% de conversão, não dá para fazer calculinho estequiométrico, não. Tem que entrar mesmo nos detalhes a respeito da condição de equilíbrio químico. Que detalhes são esses, né? A tal da constante de equilíbrio, aquela tabelinha da constante e tudo mais, né? Tem toda uma forma de proceder o cálculo para obter o rendimento de uma reação reversível. Lembrando que isso está sujeito a uma temperatura e uma pressão. Como a gente trabalha muito em fase líquida, o nosso foco é a temperatura. Ou seja, temperatura 1, rendimento 1. Isso para reversível ou irreversível. Temperatura 2, rendimento 2. Né? O rendimento, que tem a ver com o final da reação, depende da temperatura. E final da reação significa equilíbrio da reação. No caso das irreversíveis, esse equilíbrio realmente é o final, porque a conversão é 100%. Mas no caso das reversíveis, esse equilíbrio não é final, né? Porque a conversão não é 100%. É preciso toda uma estratégia de cálculo diferenciada para tratar esse tipo de reação. E qual a relevância disso? Gente, a gente sempre quer saber o rendimento, né? Quando é irreversível, meu Deus, eu achei 50 slides. Quando é irreversível, a gente não tem maiores problemas, né? A gente joga lá a estequiometria e está tudo ok. Mas quando é reversível, a gente tem que fazer esse cálculo e tem uma forma de fazer isso, tá? Então, a gente estar interessado no rendimento das reações é algo muito trivial, né? Agora, quando a reação é reversível, aí eu vou ter que ver como fazer, tá? Então, por isso, estamos estudando o equilíbrio químico, porque muitas reações de interesse são reações reversíveis. Reações básicas, todo mundo sabe que são reversíveis, né? A ionização, né, de ácidos e bases fracos, né? A solubilização de compostos pouco solúveis. O que quer dizer isso, né? Você tem lá o exemplo clássico do EgCl. Coloco na água. O que eu espero? A dissociação, né, com formação de íons de prata e íons de cloreto. Isso aqui eu escreveria se esse composto fosse efetivamente solúvel, né? Ou seja, eu saio do sólido e vou para os íons dissolvidos. Mas não acontece isso, né? Porém, também não posso dizer que não acontece solubilização, isso é errado. Nada é 100%, né? Então, o que eu posso dizer é que essa reação atinge o equilíbrio, né? Com uma quantidade enorme de EgCl que não dissocia. Porém, claro que existe uma pequena quantidade de prata a mais, cloro menos. Se eu tiver um sensor, né, tô eu lá. Meu Deus. Copo de água. Boto uma colher de EgCl. Aí eu olho lá, puf. Caramba, não dissolveu nada. Aí eu boto um sensor. Eu vejo que tem uma quantidade de prata sim, tá? Bem pequena. Tem muito pouquinho de prata a mais, indicando que o EgCl se dissolve sim, mas muito discretamente. Como é que a gente representa isso? Como um processo reversível, né? A partir de um certo tempo, não é mais possível a GCl se dissolver efetivamente, porque qualquer quantidade que se dissolve volta a formar o cristal, tá? Então, a solubilização de compostos pouco solúveis é, né, exemplo de reação reversível. E tantos outros, né? Principalmente em química orgânica. Vocês veem lá aqueles mecanismos, né? Aí tem a setinha indo, setinha voltando, porque são etapas reversíveis, né? Como é que se identifica isso? Através disso daqui. Concentração em função do tempo, né? Não zera. Não zera. Então, a reação reversível, tá?
temos para cá? Meu Deus do céu. Esse daqui foi o arquivozinho que eu usei para dar aula no ensino médio sobre equilíbrio, mas eu acho que ele fica bem... Como isso aqui nem sempre eu sei se vocês sabem, então eu coloquei, né, essa partezinha mais básica, porque o nosso foco é esse arquivo feio aqui. Cheio de letras, cheio de equação, nosso foco é esse. Mas isso tudo aqui só existe por causa disso aqui. Né? Então, a gente tem que ter muito claro, cara, que a gente tem a observação das coisas. Eu vou bater nessa tecla até o fim. A gente observa as coisas e a gente tenta explicar. Aí, na hora de explicar, começam a vir as teorias e, consequentemente, entra em questão a linda matemática. Professora, mas fiz que é só matemática? Não, meu filho. Né? Fiz que é observar a natureza, né? E tentar explicá-la por meio de teorias que levam a gente a usar a matemática. Por quê? Porque a gente quer prever. Nós queremos prever. Né? Então, imagina, se a variação da energia de Gibbs ela é negativa para um processo irreversível, qual é a ideia de processo reversível? Que é a reação, a partir de um tempo telinha, passa a ter capacidade de ocorrer também no sentido inverso. Isso para a reação reversível. Se tanto faz ela ir para produto ou voltar a ser reagente, quer dizer que o estado energético, digamos assim, dos produtos é o mesmo dos reagentes. Né? Então, a energia livre de Gibbs do produto, né, para essas reações a partir de telinha, né, ela se torna igual à dos reagentes. De forma que, para reações reversíveis, ΔG é igual a zero. Né? Qualquer processo em equilíbrio, né, tem variações nulas. Né? No caso das reações reversíveis, que o nosso entendimento é justamente de ir e voltar, né, fica claro que, se a partir desse tempo, tanto faz, né, vai para o produto, mas vai para o reagente, né, é porque o estado, né, do sistema aqui é o mesmo daqui. Né? Então, estado, né, tem características que levam a valores de funções de estado. Então, a gente entende que, a partir do tempo telinha, para as reações reversíveis, a energia de Gibbs dos produtos se iguala dos reagentes, de modo que ΔG igual a zero para reações reversíveis e ΔG menor que zero para reações irreversíveis. Isso daqui tem qual utilidade? Ser um critério de espontaneidade para reações irreversíveis. Isso aqui tem qual utilidade? Gerar a matemática do equilíbrio. Ninguém vai ficar fazendo cálculo de ΔG para reação reversível, né? Se ΔG vai dar zero. Né? Então, isso daqui tem outra utilidade. Isso daqui tem qual utilidade prática? Faço a continha, deu negativo? Ok, vou para o laboratório. Para que eu faço isso aqui? Para nada. Isso aqui tem uma função teórica de gerar um conjunto de equações que nos levam depois a conseguir prever as condições do equilíbrio de reações reversíveis. Eu sei que às vezes vocês não devem entender o que eu falo, né? Mas assim, eu quero muito que você chegue nesse amadurecimento, para não ficar achando que tudo é matemática, que tudo é difícil. Cara, tem uma lógica. Não se faz isso tudo a troco de nada. Isso daqui não surgiu, uma pessoa olhou e, nossa, G é igual a H menos TS. Foram anos, né? Propondo funções e fazendo variações e criando modelos, até que se chegou a um conjunto de coisas que têm utilidade. E são essas que a gente estuda, tá? Então, a energia livre de Gibbs tem muita utilidade para processo isotérmico e isobárico, que se aplica muito bem às reações. Né? O cálculo de ΔG, eu vou aplicar em quê, professora? Para que eu vou calcular ΔG? Tu vai calcular as reações irreversíveis, para você poder prever se elas vão ocorrer ou não. E para as reversíveis eu vou calcular? Não, porque ΔG é zero. Na onde vai me servir se ΔG é igual a zero, então? Calma. Né? Então, ΔG igual a zero, né, é uma equação, né, associada às reações
reversíveis em equilíbrio. Tá, mas me leva a quê? Calma, vou ter que olhar agora para esse G, vou ter que ver o que vai sair daqui. O fato é que vai chegar na constante de equilíbrio e a história vai evoluir, tá? Então, deixa eu voltar agora para o nosso PDF, esse aqui é o do ensino médio. O nosso é esse aqui. Eita! Então, ó. Lembra que na expressão, olha aqui eu fiz tudo de novo, né? G, deixa eu botar mais fininho, agora eu não consigo mais. G é isso, né? Abri a entalpia, veio para cá, fiz o DG, vim para cá. Olha, abri o DU, ó, DQ mais DW, né? Usei a segunda lei no DQ, né, para poder expressar TDS, vim para cá, né? Cancelou um monte de coisa, virou isso daqui. Né? DG igual a BDP menos SDT. Lembra que eu tinha chegado nessa, né? E aí eu cancelei aqui e mostrei para vocês que DG igual a DW, né? Eu tinha chegado nessa, né? Enfim, né? Aí a gente se pergunta, deixa eu ver se aqui em cima eu fiz a pergunta, ó. No caso de uma reação, qual a forma funcional desse DW'? Né? Lembra que eu tinha lá em cima definido um DW', né? O DW é menos PDV, mas tem outras parcelas, gente. Se for o espalhamento de uma gota, tem uma troca de energia envolvida ali. Se for uma reação acontecendo, tem uma troca de energia. Se for um elétron saindo do zinco para o cobre, tem uma outra forma de expressar. Né? Então, DW' é genérico, tá? Aplicando as reações, olha que louco. Ó. Se reação química é algo que varia o número de mols, foi pensado em escrever DW' como o somatório de Mi e DNI. Meu Deus, vamos para cá. Energia de Gibbs, falamos da variação da energia de Gibbs, apareceu o termo DW', eu estou refletindo com vocês qual a forma funcional disso aqui, porque para expansão e compressão sabemos que é menos PDV, né? E para uma reação química, como é que eu vou expressar esse DW'? A proposta é que seja um somatório de Mi e DNI. Meu Deus. Né? Então, vamos supor que eu tenha A mais B indo a C. Eu tenho esse componente, por exemplo, com índice 1, esse 2 e esse 3. Eu teria aqui 3 termos. Né? Mi de 1, DN1, mais Mi de 2, DN2, e assim para o C3. Né? Agora, nos resta entender o que é esse Mi. Entendam, isso é uma proposição. Aqui está se construindo uma teoria. O interessante é que funciona. Funciona. Não adianta reclamar. É complexo, é muita letra, é muita matemática. Gente, funciona. O que foi pensado e desenvolvido nos permite fazer previsões. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou renegar isso, falar que só gosto de orgânica, inorgânica, coordenação, bioquímica, física, história, ou eu vou entender a relevância das coisas, mesmo que eu não tenha muita afinidade, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso, a relevância, mesmo que vocês não amem de paixão a fisicoquímica, tá? O fato é que, para expressar a variação da energia de Gibbs, traduzida naquele termo DW, para uma reação, foi proposto isso aqui. DW, né, ou DG, igual a somatório de Mi e DNI. Onde esse Mi é chamado potencial químico. E DNI, obviamente, é a variação do número de mols. Concorda comigo? Pai, que nessa reação aqui, ATP, né? Reversível e irreversível. Né? O número de mols de A vai caindo, o de B vai caindo e o de P vai aumentando. Ou seja, existe um DNA foi boa, né? DNB e DNP. Né? Vai acontecendo isso ao longo do tempo, até que quando chega no equilíbrio, já não tem variação. Tá? Mas eu posso expressar para uma reação, né, o termo relativo apenas à reação, como sendo, né, alguma coisa que é função do número de mols. Por isso que foi proposto DG igual a somatório de Mi, DNI.
Aqui está o DN, que todo mundo entende, né? Tem que ser função da variação do número de mols, e um termo posto à frente, que também varia com o número de mols. Tá? Por que isso? Né? Esse potencial químico, como o nome diz, né, é uma tendência de mudança, né, um potencial de reagir quimicamente, digamos assim. Né? Pensando nessa reação, o potencial químico de A vai diminuindo, porque A vai diminuindo ao longo do tempo, mas o potencial químico de B vai aumentando, porque B vai aumentando ao longo do tempo. Já imaginou se eles se igualam? Se eles se igualam, filho, eu estou representando a reação reversível. Olha a ideia, né? Representar a tendência de se transformar quimicamente por meio de uma grandeza chamada potencial químico. E eu vou construir a teoria. Conforme o tempo passa, o potencial do A vai caindo, de B vai subindo, igualou, chegou no equilíbrio. Essa foi a ideia. Agora, o importante é qual a forma funcional disso aqui. Isso tem que ser função da temperatura, da pressão, do número de mols, né? Porque o potencial químico de A, né, é 1, quando eu estou na temperatura T1 e na pressão T1. Mas é outro se eu mudar a temperatura e a pressão. E é outro se a quantidade de A mudar. Tá? Então, a ideia eu acho que já foi. Né? Potencial químico, tendência de escape. Em Físico-Química 2, se for com o Bruno, quem quer que seja, né, vai trabalhar muito com tendência de escape, né? Porque na Físico-Química 2, o objetivo é o equilíbrio de fases. Por exemplo, fase líquida em equilíbrio com fase vapor. Né? Então, escapa ó, o líquido para vapor, né? Escapa o vapor para o líquido. Então, tendência de escape. Já aqui na reação química, eu gosto de usar o termo tendência de se transformar quimicamente, né? R tem uma tendência, mas P também tem, tanto é que ele volta, né? No caso das reações reversíveis. Beleza? Então, vamos voltar para o arquivo. Acho que eu convenci vocês do porquê dessa doideira aqui, né? E agora, ó, tomando o nosso sistema inicial como modelo para o processo de troca de massa. O que é troca de massa? É justamente a reação. Eu preciso voltar, não tem como, tem que voltar. Por que troca de massa? Imagine que eu tenho aquela caixinha que eu gosto de escrever para vocês. Caixinha do R, caixinha do P. Né? Esse é o estado inicial, esse é o estado final. Né? Conforme R vai se transformando em P, é como se estivesse caindo, né, a massa de R e subindo a massa de P. Tá? Então, olha só o termo que eu estou usando. Troca de massa. Mas isso quer dizer o quê? Reação química. Então, às vezes a gente lê um negócio no livro e não entende, né? Porque tem uns termos próprios. Mas estou tentando esclarecer. Né? Troca de massa, a gente está entendendo aqui como reação química. Porque eu posso muito bem fazer essa analogia que eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? R se converter em P significa a massa de R passar a ser P. Tá? Em palavras bem brutas mesmo, bem simplificadas. Andemos. Né? Então, tomando o nosso sistema inicial como modelo para aplicar as trocas de massa, eu tenho aqui a aplicação daquele somatório. Eu não consigo mais botar fininho isso aqui. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Meu pai. Isso. Não. Então, isso daqui é o somatório de MI, TNI. Por que eu estou aplicando menor do que zero aqui? Né? Essa parcela aqui é o DG, né? Porque eu estou aplicando o processo irreversível. E se fosse reversível, reação e equilíbrio? DG igual a somatório de MI e DNI igual a zero.
Tá? Então, conta isso daqui, ó. Tomando nosso sistema inicial. O sistema inicial é reação irreversível, né? Então, tá aplicado aqui, ó. Sistema, vizinhança, vizinhança. Não estou pensando em reação nesse PDF aqui, mas estou falando em reação, tá? Sistema, olha aqui, né? Pensa comigo, né? Naquela analogia de R indo para produto. Se R perde massa, é porque ganha. Vamos supor que seja aqui uma perda de menos 3 gramas. Aqui vai ser um ganho de mais 3 gramas. Né? De modo que a variação das vizinhanças, né, que eu poderia pensar como sendo produto, é igual a menos a variação do sistema. Eu poderia pensar como sendo reagente, conforme eu acabei de exemplificar aqui. Então, colocando aqui em evidência, ó, né, já que virou tudo bem no sistema, eu vou colocar em evidência e isolar os tais potenciais químicos, né? Agora, vamos fazer algumas conclusões a partir da equação assim, né? Imagine que isso daqui seja negativo. Se esse DN for negativo, né, eu estou indicando uma saída de massa do sistema para as vizinhanças, né? Isso aqui é negativo. Como é que um termo negativo vai multiplicar por outro e vai dar um valor negativo? Ou seja, só se eu tiver mais vezes menos, né? Para poder dar negativo, a regrinha de multiplicação. Ou seja, isso daqui é válido no caso de DN negativo, se o potencial químico do sistema menos o potencial químico dos vizinhanços for maior do que zero. Então, aplicando a reação, né? RP, numa certa temperatura, né? R tem o seu potencial químico e P tem o seu potencial químico. Nessa situação aqui, de R indo para P, né, a aplicação do somatório de MI, DN igual a zero, dá o seguinte: μ de R menos μ de P, DNR menor do que zero. Foi o que eu mostrei para vocês lá no PDF. Se eu estou representando isso, é porque o número de mols de R cai. Isso daqui é negativo. Logo, isso daqui tem que ser positivo, para que a inequação se verifique. Isso aqui ser positivo indica o quê? Que o potencial químico dos reagentes é maior do que o potencial químico dos produtos. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar com vocês, né? A ideia do potencial químico é essa tendência de escape, essa tendência de se transformar quimicamente. Né? Então, enquanto o potencial químico dos reagentes for maior do que o potencial químico dos produtos, a reação vai acontecer nesse sentido. Mas, como os potenciais químicos mudam, né? Esse vai caindo, esse vai subindo, e quando eles se igualam, eu tenho justamente a situação da reversibilidade. Já tinha falado tudo isso. Aqui. E aí no arquivo tem lá, por fim, responda você mesmo às questões a seguir e conclua o entendimento. Aí eu peço que vocês façam isso, né? Esse estudamos sugere alguma coisa? Toda essa matemática associa potencial químico a quê? Enfim, então aqui são reflexões para vocês fazerem, tá? Dito tudo isso, a gente precisa saber qual é a forma desse potencial. Sabemos que tem que ser função da temperatura, da pressão, do número de mols, né? Ou melhor dizendo, da fração molar, né? Ou de alguma forma da concentração, e não do valor absoluto do número de mols. E aí, aqui nesse PDF, né, eu vou fazendo uma discussão. Olha só, tudo uma matemáticazinha bonita para achar a expressão do potencial. Olha aqui. Né? Então, olha, o potencial químico numa pressão P e numa temperatura T tem relação com a fugacidade. Professora, o que é isso? Né? Tá aqui, ó. A grandeza denominada fugacidade corresponde à pressão parcial, né? Pressão efetiva. Tá? Professora, da onde que veio isso? Tá aqui, gente. Tem uma dedução para isso. Né? Que também teve uma dedução, teve um porquê de definir G, né? Enfim, eu não tenho
né, tempo para ficar discorrendo isso aqui com vocês, nem acho que é o principal. Né? O principal é entender. Isso daqui é a forma funcional desse potencial. Para que eu quero isso? Porque ó, no equilíbrio eu vou tascar isso aqui, ó. Ponto final. Isso daqui, né, é uma expressão que caracteriza o equilíbrio das reações reversíveis. Se for reação em fase gasosa, se for fase aquosa, se for uma reação num sistema heterogêneo, isso aqui é sempre válido. O meu grande problema é isso aqui. Né? Então, agora a gente vai ver expressões potencial químico de gás, potencial químico de líquido, potencial químico de sólido. Para quê? Para poder aplicar as reações. E o importante é que isso vai chegar, né? Isso vai levar à expressão da constante de equilíbrio e a dependência dela com a temperatura. Tá? Então, toda essa parte mais chata, mais matemática, muita letra, muito número, é para poder mostrar para vocês de onde vem uma coisa que vocês já conhecem, que é a constante de equilíbrio. E como é que eu vou fazer os cálculos de equilíbrio, professora? Da mesma maneira que fazia no ensino médio. A diferença é que eu estou te mostrando de onde vem. Né? Se o equilíbrio é uma condição onde não tem mais variação da composição, né? Onde eu tenho uma quantidade de reagente que não muda e de produto que não muda, eu poderia definir isso aqui, né? Constante de equilíbrio é o número de mols de R em equilíbrio mais o número de mols de P em equilíbrio. Poderia? Poderia. Por que não? Mas eu te pergunto, por que a bendita constante é P sobre R? Da onde veio isso? Aí eu vou mostrar para vocês da onde veio. E melhor, né? Se na temperatura ambiente o rendimento foi 10%, para que temperatura eu vou ter que levar o sistema para ser 80%? Olha que legal. Né? Então, eu consigo responder essa pergunta. Né? Como é que eu vou variar, né, a temperatura visando aumentar o rendimento? Tá? Então, é isso que eu mostrei para vocês, né? Por meio de exemplos. Mas o básico do básico é entender o que é o equilíbrio, entender a energia de Gibbs, entender o potencial químico, entender aquele somatório doido lá, e saber que isso tudo vai levar na K e na função dela com a temperatura, para que a gente possa resolver problemas desse tipo. Eu vou ter que levar o sistema para qual temperatura? Se eu quero aumentar a conversão em 50%. Eu vou ter que... Se a reação ela for prejudicada com o aumento de temperatura, porque pode ocorrer. O equilíbrio vai chegar mais rápido, mas eu posso chegar no equilíbrio com menos produto. Eu vou ter que reduzir para qual temperatura para essa reação ter um rendimento maior? Ou seja, essa pergunta aqui, vocês não podem sair de Físico-Química 1 sem conseguir responder. Sem ser capazes de fazer um cálculo de equilíbrio no qual a gente consiga prever a temperatura que vai levar a um determinado rendimento. Tá? Então, recapitulando. Energia livre de Gibbs, variação da energia livre de Gibbs, critério de espontaneidade para reações irreversíveis. Por quê? É igual a zero para reações reversíveis. Isso daqui tem menos importância? Não. Porque quando eu aplico, né, somatório de MI e DNI para expressar ΔG ocorrendo a T e P constantes, no caso das reversíveis, isso aqui vai dar igual a zero. E muita coisa vai sair daqui. Muita coisa longa, de muito número. Mas o principal é a forma funcional da constante de equilíbrio e a sua relação com a temperatura. Tá? Acho que consegui convencer vocês. Voltando. Então, a gente passa aqui, ó. Essas que estão em roxinho são as que vocês podem pegar e copiar no caderno, né? Potencial químico de um gás numa mistura gasosa não ideal. Potencial químico de um gás, né, de um líquido, uma mistura líquida não ideal. Professor, até mistura líquida não ideal existe? Existe. Eles vão estudar bastante em Físico-Química 2, né? A termodinâmica das soluções líquidas, né? Das soluções em fase líquida.
né? Imagine que a gente pegue lá 10 ml de água e junte com 10 ml de álcool. Todo mundo sabe que não vai dar 20. Isso, né, classifica a solução como não ideal. Se eu somo as propriedades extensivas, o volume extensivo, né, depende da massa. Se eu somo as propriedades extensivas individuais e não encontro isso na solução, isso classifica a solução como não ideal, tá? Agora, se eu pego 10 ml de hexano com 10 ml de etano, 20 ml de mistura, pô, beleza, solução ideal. E por que isso? Né? Aí, para tentar explicar, a gente vai lá tentar pensar numa questão estrutural. Né? A estrutura química do hexano e do heptano são muito parecidas. Então, quando mistura, é como se nada tivesse acontecido. Já no caso da água e do álcool, né, acontece alguma coisa, né, interage ali e há uma contração. Ou pode haver uma expansão, dependendo da mistura que a gente faz. Ou pode nem misturar, né, de tão incompatível quimicamente que o negócio é. Né? Delta G da mistura maior do que zero, não ocorre mistura. Tá? Então, também tem mistura líquida não ideal, assim como tem mistura gasosa não ideal. Então, tá aí. Entrou o conceito de atividade, fugacidade, né? Aí pegou as 4 expressões, né? Potencial químico do sólido, enfim. Né? O que eu quero passar para vocês é a ideia. O detalhamento está aí no material. Nós não fazemos, né, exercícios e nem tem muita necessidade, né, de ficar qual o potencial químico de fulano, qual o potencial químico do outro. Não é esse o objetivo. O objetivo é o cálculo do equilíbrio, que passa pelo entendimento do potencial químico. Né, que ele já vem substituído lá atrás, já era uma expressão genérica, e é essa que nós usamos, tá? Então, só para finalizar aqui, não sei, gente. Né, o potencial químico de uma espécie I em fase gasosa ideal. Tem uma forma funcional, né, que depende da pressão, da temperatura e da pressão parcial dessa espécie. Está lá no material. Potencial químico de uma espécie I numa fase gasosa não ideal. É a função da pressão, da temperatura. Qual a diferença, professora? Dessa fugacidade. Então, olha só, né? O conceito de pressão parcial a gente já tem. O conceito de fugacidade surgiu agora. Né? É como se fosse uma pressão efetiva. Grava só isso. Fugacidade é uma grandeza, né, com unidade de pressão. Se a pressão parcial é 30 atm, a fugacidade não vai ser 30. Ela vai ser maior ou menor do que 30. Tá? Mas não deixa de ser uma grandeza com unidade de pressão. Podemos pensar nela como uma pressão efetiva. Mas, professora, como é que eu vou obter essa bendita fugacidade? Né? Existe uma relação. Aí, tá. Né? A fugacidade de uma espécie é como se fosse, né, a fração da pressão parcial. Né? Então, se esse coeficiente de fugacidade for 1, a fugacidade é igual à pressão. Se for menor do que 1, a fugacidade é menor do que a pressão. Mas pode ser maior. E a fugacidade é maior do que a pressão. Então, nós precisamos saber como achar essa criatura aqui. Que a pressão parcial, a gente sabe como fazer. Tá? Como achar o coeficiente de fugacidade? Da mesma maneira, né? Para a fase líquida, ao invés de fugacidade, o nome é atividade. Coeficiente de atividade, concentração, né, da solução, né, da espécie no meio. Né? Não sei se eu posso usar isso aqui como molaridade, posso usar isso aqui como molalidade. A unidade de concentração é o que menos importa, tá? Pressão efetiva, concentração efetiva. No caso da concentração efetiva, eu posso dar um exemplozinho simples, né? Tipo que eu gosto de fazer também para entropia.
Imagine que eu coloque lá 1 mol de ácido acético em 1 litro de água. Depois do tempo vai ter 1 mol? Vai ter menos. Vamos supor que tenha 0,97. A concentração efetiva é 0,97. Parte já se perdeu, já virou hidrônio, já virou acetato. Tá? A concentração efetiva, a concentração real, né? Podemos pensar assim, né? Para poder ter alguma abstração a respeito dessa tal fugacidade dessa atividade. São valores, né, são os valores que efetivamente nos permitem calcular as coisas. Se eu tiver uma expressão e colocar 1 mol por litro, vai dar errado. Né? Se eu colocar a concentração efetiva, vai dar certo. Tá? É uma concentração diferente da nominal. É uma pressão diferente da nominal. São os valores efetivos. Mas como é que eu obtenho? Por meio das relações, né? Coeficiente de fugacidade, como o Z, né? Dá um desvio, né? Ele dá a fugacidade pela pressão parcial. Coeficiente de atividade vai me dar a atividade pela, aqui expressando como fração molar, né? Concentração nominal. Tá? Então, no material está lá formas de calcular isso e isso. Como calcular o coeficiente de fugacidade e o coeficiente de atividade. Então, vamos lá. Aqui, ó, passar brevemente com vocês. Opa! Não. Ai, meu pai, não botei aqui também, não. Excluí esse material. Espera aí. Gente, eu não botei, mas tá aqui no outro. Vou excluir isso, botar esse aqui, tá completo. Aqui, ó. Olha isso. Olha que beleza. Ó. Esse Z aqui a gente conhece, né? É o fator de compressibilidade. Fator de compressibilidade. Então, ó, se eu tenho ele, faço essa integral bonita, tenho o coeficiente de fugacidade. Para quê? Para que eu possa jogar aqui e achar a fugacidade. Mas eu já falo, já adianto para vocês, a gente vai trabalhar basicamente com situação ideal. Né? Assim como até agora, né, apesar de falar de gases reais, tudo mais, os nossos exemplos focam mais nos sistemas ideais. Né? Se a gente souber pelo menos trabalhar com o sistema ideal, já está muito bom. Né? Sabendo trabalhar bem com o ideal, os reais vão depender mais, né, de uma capacidade matemática nossa, que o nosso entendimento já ocorreu. Então, da mesma forma que estou mostrando para vocês, né, fugacidade, atividade, mas os nossos problemas de equilíbrio vão ser 99% das vezes tratados, né, em sistemas ideais. Eu vou considerar uma fase gasosa, uma reação em fase gasosa como uma mistura ideal. E aí, meu filho, eu trabalho com pressão parcial. Ufa! Né? Eu vou considerar uma reação em fase líquida como uma mistura líquida ideal. E aí, meu filho, ó, ao invés de trabalhar com atividade, trabalho com a fração molar, né? Uma concentração. Eu sei como fazer. Aqui também, ó. Aqui, ó. Assim eu obtenho atividade, ó. Ln da atividade é igual a VI sobre RT. Essa aqui é mais simples, tá vendo? Porque para líquido, a influência da pressão é desprezível. Né? Então, essa expressão aqui permite calcular a atividade de uma espécie, numa mistura, que não tenha comportamento ideal. Né? E a equação de cima, vou passar esse arquivo aqui para vocês. Ó, essa aqui já é pior, né? Porque para o caso dos gases, a pressão influencia, a integral fica um pouquinho mais complicada. Mas nada de outro mundo. Fechando, energia livre, variação da energia livre de Gibbs, critério de espontaneidade para as irreversíveis, igual a zero para as reversíveis.
associado, né, à variação da energia de Gibbs, a T e P constantes, que é muito adequado para as reações, né, veio a ideia do potencial químico, né? Quando o potencial químico, quando tem diferença, enquanto existe diferença, a reação vai caminhando num sentido só. Quando a igualdade acontece, ela caminha nos dois sentidos. Isso representa as irreversíveis e isso, né, não as irreversíveis, né, mas representa o momento onde o equilíbrio ainda não aconteceu, antes do telinha, né, o processo transiente, digamos assim, né, e isso daqui, o processo permanente, né, tem essa terminologia também, transiente e permanente, quando ainda está mudando, quando para de mudar, tá? E aí nós vimos expressões para esse potencial. Para que a gente viu isso? Porque na próxima aula nós vamos aplicar isso aqui, ó. O que é isso, professora? É uma expressão da termodinâmica para caracterizar um equilíbrio de uma reação reversível. Se eu tenho as expressões dos potenciais, eu escrevo isso e calculo o equilíbrio. Toda hora, assim, professora? Não. Vamos fazer só uma vez para a gente ver onde chega. A gente vai chegar nisso aqui, ó, na constante e na dependência da constante com a temperatura. E isso vai nos permitir calcular rendimento numa certa condição de temperatura e pressão. E isso vai nos permitir, né, saber como mudar a temperatura para mudar a constante e mudar o rendimento, tá? Importante, né? A condição de equilíbrio é natural, né, para as irreversíveis e para as reversíveis. A composição do equilíbrio depende da temperatura e da pressão, né? Então, para cada equilíbrio, que depende da temperatura e da pressão, eu escrevo uma constante de equilíbrio, que a gente vai ver na aula que vem, porque que é produto sobre reagente, né? E o valor dessa constante, que representa a relação entre o máximo de produto, que dá para chegar numa reversível, e a quantidade de reagente que fica ali em equilíbrio, o valor dela me dá uma ideia se a reação é favorável ou não. Imagine um K alto. Isso indica que eu tenho no equilíbrio bastante produto. E, obviamente, né, um pouquinho de reagente que fica lá, né, em equilíbrio. E se eu tenho um K baixo? Isso quer dizer que o equilíbrio chega, a reação logo, né, para, né, chega lá onde ela tem que chegar com pouquinho de reagente e pouquinho de produto e bastante reagente. Tanto é que quando eu faço a continha, dá um valor baixo, tá? Então, essas foram as ideias de hoje. Nesse material que eu mandei, tá ruim, vou mandar outro. Esse para vocês eu fiz reduzido, né? Não ficou legal a redução. Agora que eu vi que faltou coisas importantes. Vou mandar o outro mais completo. E tem duas questõezinhas que são importantes para vocês fazerem. A primeira é calcular deixa eu ver aqui que eu esqueci. Acho que é a fugacidade. Essas aqui, ó. Calcule a fugacidade para vocês verem, né, que tem unidade de pressão, né, e se convencer que a fugacidade é um outro nome para pressão. É uma pressão efetiva. E esse aqui, cara, é muito importante fazer. Determine a atividade da água líquida. Vocês lembram que no equilíbrio nunca entra água, cara? Nunca entra o solvente. Por que não entra o solvente? Aí você não responde. Aqui vocês vão ver que a atividade de um líquido puro é aproximadamente 1. E na constante de equilíbrio, o que entra é a atividade. Se eu tenho uma solução em fase líquida bem diluída, é como se o solvente estivesse puro. E para o solvente puro, a atividade é 1. Tá? Então, lá no equilíbrio químico do ensino médio, quando não entra a água, é porque está se admitindo que o meio é diluído, a água está quase pura, e a água quase pura tem atividade 1. Porque o que deveria entrar na constante é a atividade. Mas a gente aproxima para a concentração molar, para a fração molar, começa meio que, né, fazer as coisas para facilitar o cálculo. Né? Isso sempre é possível, desde que a gente entenda o que está fazendo. Né? Então, eu sei que esse sistema não é ideal, mas eu não disponho dos coeficientes de atividade, né? São trabalhosos para obter. Né? Eu vou fazer um cálculo aqui,
aproximado, considerando uma situação ideal, uma estimativa prévia. Então, em FISC 3, esse período, eu tive uma grande discussão com o pessoal a respeito dessa capacidade de abstrair. Né? Então, assim, eu entendo que a gente fica um pouco reduzido, o professor pede uma coisa, a gente quer fazer exatamente o que o professor, né, mandou. Né? Mas quando você recebe os dados para isso, ok, você deve fazer. Mas se você não recebe os dados, ou você vai na literatura, ou você aproxima. E você aproxima sempre justificando, né? Ah, o gás nessa elevada pressão não tem esse comportamento, mas estou aproximando como uma primeira estimativa de resultado. Né? Depois eu posso refinar esse resultado. Então, assim, eu discutia com eles a capacidade de abstração, né? Que é algo que tem que ser construído. Né? Eu não tenho formação de professor, mas, assim, eu entendo isso como sendo muito importante. Né? Uma capacidade de abstrair, uma capacidade de se justificar, de apresentar um resultado talvez não muito refinado, mas uma estimativa. Eu não posso ficar no 0 a 0. Né? Eu também não posso fazer qualquer coisa. Mas se eu precisar aproximar, que eu saiba me justificar. Isso mostra um amadurecimento. Né? Então, assim, a gente vê um monte de coisa complicada e no final sempre cai a situação mais simples, né? O exemplo é mais simples, a questão é mais simples. Por quê? Né? Porque a gente está num momento aqui didático. Se a gente demora 2 horas para fazer uma questão por conta da matemática, todo mundo se assusta. Então a gente pode, né, fazer a aproximação para facilitar a resolução com coerência, compreendendo o que está sendo negligenciado e resolver o problema físico, para que vocês entendam a matéria. Então, a gente, como professor, tem que mostrar o complicado. Às vezes cobra o complicado, às vezes não cobra, mas essa capacidade crítica, eu não sei como é que desenvolve, não. Mas, assim, eu gostaria de tentar ajudar vocês nisso. Né? Se eu tenho uma questão, por onde eu vou começar? O que eu vou responder? Né? Como é que eu vou me calçar para me justificar? Isso é importante. Vocês vão ser professores, vão ser questionados, né? Vão ser perguntados, de repente vão se deparar com algo que não sabem, mas é necessário conseguir se justificar. Justificar não é mentir, cara. Justificar é embasar a resposta. Eu preciso chegar aqui. Para chegar aqui, eu tenho que subir uma escada. Mas eu estou aqui ainda. Eu não tenho meios para chegar até aqui, mas eu entendo que tenho que chegar. Então, eu sei que o gás não é ideal, mas eu vou tratá-lo como ideal. Eu sei que o equilíbrio químico se dá num meio reacional que não é ideal, mas eu vou tratá-lo como ideal. Então, esse entendimento e esse amadurecimento eu gostaria de ajudar vocês a construir, tá? E isso como é que a gente constrói? Fazendo questões, discutindo, e não só resolvendo e dando número. Tá? Não adianta resolver uma questão, o trabalho é tal. Mas o que sinal significa? O que essa unidade significa? Qual a minha interpretação disso? Então, isso é a físico-química, não é só matemática, não. É interpretação dos resultados, tá? Para fazer previsões, conclusões a respeito de coisa muito importante, que é a reação química, que é a síntese, que é o que move, né, o nosso mundo. É a síntese do fármaco, é a síntese do cimento, é a síntese do insumo, é a síntese do metal, é a produção do metal. Não tem o metal na natureza, só tem como óxido. Como é que eu faço ele virar metal? Isso tudo, né, a fisicoquímica nos dá ferramentas para estimar, calcular e executar. Tá? Então, era isso. Deus abençoe. Deus te abençoe. Beijão. Então, espero as avaliações até o final do dia de hoje, o mini questionário. E, gente, estudem. Né? O tempo não vai voltar. Né? O mínimo, né? A gente tem que chegar no mínimo, mas visando estar um pouquinho acima. É melhor pra gente. Tá bom? Ufa! Era isso. Tem alguém ainda aí? Tem sim, professora. Tá aqui. Meu Deus!
Fiz um discurso político. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Filosófico, né? Boa noite. Político, não.